Olá, meus queridos e queridas, estamos aqui para mais um episódio do nosso Café com Psicanálise, embora estejamos aqui com um copo d'água de novo. Mas vocês viram que no outro, né, a Laís, né, o Leandro foram lá rapidinho providenciar uma xícara de café que ficou da hora. Não tô pedindo não, sabe? Mas se vier também, a gente agradece. Até que a nossa xícara, né, oficial apareça. Vai vir, calma. Então, gente, só um recadinho para vocês, né? Se vocês quiserem entrar em contato com a gente, o Leandrão coloca aí o contato, palestras, eventos. Nós estamos disponíveis aí para poder estar participando, tá bom? Hoje nós estamos aqui, vamos falar hoje sobre o que o Brasil ainda precisa entender sobre o TEA. Um assunto muito importante. Para isso, nós estamos com uma convidada mais que especial, uma advogada, a Michele Carnaúba. É isso? Carnaúba, Carnaúba. É com um R, então. com R. Carnaúba. É. Então, estou Ou aqui com Carnaúba, você decide. Se eu for paulista, vai ser Carnaúba, né? Mas estou aqui, então, com a Michele Carnaúba. E muito prazer em te receber aqui, Michele. O Para a prazer é gente todo trocar meu. essa ideia. E já quero ouvir de você, né? O que é isso aí? O que você faz? Então, vamos lá. Eu sou advogada e trabalho com direito da saúde, médico e odontológico. E, atualmente, eu tenho trabalhado bastante, focado meu trabalho nas pessoas com transtorno do espectro autista, né? Devido ao aumento de diagnósticos no Brasil e no mundo, por diversos fatores. Então, eu tenho recebido muitos clientes, muitas pessoas preocupados com seus tratamentos, com a necessidade de inclusão, né? As pessoas com TEA no Brasil são altamente excluídas do ponto de vista educacional, de tratamentos, tanto pelos planos de saúde quanto pelo SUS. Então, tem havido uma grande demanda. A nossa roteirista aqui, a Laís, ela colocou aqui para mim alguns dados muito importantes que vale a pena compartilhar com o público, tá? Olha só, primeiro é um grande tabu, né, ainda, né? E um mistério, de alguma forma. Então, o transtorno do espectro autista, TEA, está presente em milhões de famílias brasileiras. Mais ainda, é cercado de desinformação, burocracia e negligência. Segundo o censo de 2022, o Brasil tem 2,4 milhões de pessoas diagnosticadas com TEA, cerca de 1,2% da população. É a primeira vez que o país tem esse dado oficial. Entre crianças de 5 a 9 anos, o número sobe para 2,6%. Acho que é muito importante, então, a gente ter que falar sobre isso, né? Que é um grande desafio. Já é uma representação da população, né? Já, mas acredita-se que esses dados estão subestimados. Já é muito mais. É muito mais. É porque é 2022, né? É. E tem aumentado os diagnósticos, né? Porque o TEA é um transtorno do neurodesenvolvimento, que afeta como o cérebro processa as informações. E não só o transtorno em si, mas tem a questão das comorbidades. Então, na maioria das vezes, quem tem TEA tem TDAH, seletividade alimentar, tem TOD, né? Então, são várias condições que fazem com que o transtorno ele seja mais complexo. E é o que vai depender de como que isso se manifesta em cada um. Porque na verdade é um espectro, né? Antigamente, até que, assim, as pessoas às vezes me perguntam, às vezes até a gente vê na internet as pessoas falando, porque agora tudo é TEA, o TEA aumentou a quantidade, sim, porque antigamente os transtornos eram colocados de forma separada, né? Então, com o DSM-5, que é o Manual Diagnóstico dos Transtornos Mentais da Sociedade Americana, né? Ele foi compilado. Então, foi tudo colocado no mesmo transtorno, mas é um espectro, né? Então, é um espectro e ele tem vários níveis, né? São 3 níveis, e
E dentro daqueles níveis, você tem uma possibilidade, uma gama de comorbidades, de situações. Então, cada pessoa é única. Né? O transtorno do espectro autista, ele se apresenta de forma única em cada pessoa. E a forma vai mudar como cada um enxerga o mundo, como cada um se coloca no mundo. A gente estava falando, antes de a gente começar, né, já trocando uma ideia aqui, de casos diagnósticos já no adulto, né? Na fase muito adulta. Da criança, mas Sim. de pessoas hoje, já adultos, que conseguiram agora, depois de tantos anos, se perceberem, né? Chegar a esse diagnóstico. Mas uma coisa que chama atenção é a coisa do diagnóstico precoce. Sim. Acho que primeiro a própria questão do diagnóstico, né? Que rotula ou coloca o sujeito dentro de um processo. Sim. Né? Quando a gente está falando do diagnóstico precoce, né? A gente fala em crianças, é super importante por causa da plasticidade cerebral. Então, quanto antes se descobrir o diagnóstico, melhor, porque você consegue iniciar as terapias mais cedo e isso vai impactar futuramente no desenvolvimento da pessoa e na independência, né? Social. Exatamente. E quando a gente está falando em adulto, a gente percebe, primeiro, aparece, as pessoas falam comigo, né, sobre o luto. Primeiro tem um momento de luto e depois tem uma questão de se descobrir no mundo, né? Primeiro a aceitação do diagnóstico e depois a pessoa perceber, se sentir no mundo assim, eu era considerada estranha, eu não me encaixava em determinadas situações e agora eu entendo porque eu sou assim. Mas o luto, você acredita que essa questão do luto, ela se dá muitas das vezes por uma projeção ideativa de tentativa de normalidade imposta pela sociedade? Sim. Sabe? Aquela coisa Sim. que a projeção da ideia de um filho, né? Então, perfeito, entre aspas. Meu filho vai ser isso, vai fazer aquilo. Sim. E aí eu me deparo com uma forma de ser e estar desse filho, que é algo próprio, sim, que diferencia a minha projeção, a minha ideia. Eu acho que o luto, ele entra dentro desse processo. Com certeza. Né? Alguma coisa se perdeu. O que se perdeu foi a fantasia. A minha projeção, né? Exatamente. Minha projeção. Exatamente. Isso para os responsáveis, sim, quando a gente está falando de criança. Sim. E talvez para aquele que já é adulto, aquela tentativa, os anos todos de vida, de se encaixar numa sociedade, num padrão. E que não consegue. E que não consegue. Então, tipo assim, cara, não vai dar. E que eu não vou me encaixar. E não vou me encaixar nunca. Vamos dizer assim. Sim. Porque cada um. É uma travessia. E as pessoas são individuais, cada um tem sua vida, sua travessia, não é? Então, de certa forma, todos somos diferentes, né? E eu vejo assim, para as pessoas que conseguem entender após o diagnóstico o seu transtorno, após esse luto, gera uma melhora na qualidade de vida. Porque você consegue iniciar um tratamento, uma terapia. Né? Acho interessante você estar trazendo que, por exemplo, para nós psicanalistas, nós defendemos a ideia de que todo sujeito, ele se torna sujeito a partir de uma estruturação. Tá? E aí, com base na teoria freudiana, a gente vai entender que o sujeito, ou ele está nesse universo, nesse mundo, de uma forma neurótica, ou de uma forma perversa, ou de uma forma psicótica. Nós não acreditamos que existe possibilidade de mudança. Uma vez que você é neurótico, acabou. Eu acho isso muito legal, né? Porque a coisa do normal, a coisa da ausência de conflitos, isso para nós não existe. Não existe. Ser um humano é ter essa complicação de ter que saber todas as nuances. Todas as nuances. Então, ou você é neurótico, ou você é perverso, ou você é psicótico. E o que vai ser o contexto patológico, talvez, aí, dentro dessas condições, é o comprometimento. É como que você vive a sua neurose. É como que você vive sua perversão. É como que você vive sua psicose. Né? E aí, assim, pegando esse conceito e trazendo agora para a ideia desse diagnóstico, que parece que é algo que estabelece o sujeito, marca o sujeito e é para a vida toda. A gente não, e dali é um ponto de partida. A gente não pode pensar na perspectiva, talvez, de que nós vamos curar o autista? Né? Não tem cura. Não tem. Não tem. Então, tipo assim, nós vamos curar o neurótico? Não vamos. Porque essa é a condição de ser da dele. pessoa, exatamente. Eu acho que isso que é
quando o sujeito consegue alcançar que ele não tem, mas ele é, e aí como que eu vou lidar com isso? Sim, Quando a família consegue entender que ele não tem, mas ele é, e aí é como que, sendo, vai se administrar, e aí vem sim, o diagnóstico sim, precoce, eu acho que aí talvez a gente alcance uma certa leveza, né? sim. Eu até defendo que conhecimento é inclusão. Porque a partir do momento que você conhece, você tem noção do que você tem, do que você é, Uhum. né? Você consegue se inserir melhor na sociedade. E a sociedade também, a partir do conhecimento, insere também, consegue te inserir também. É. Agora, me fala, dentro da sua experiência, você está na área do direito, né? Isso. Então você está, digamos, na trincheira da defesa dos direitos às pessoas, né, que são acometidas. Como é que é a tua experiência nesse primeiro processo de diagnóstico, olhando para a família? Então, o diagnóstico, é ideal que ele seja precoce, tanto que até que o Ministério da Saúde, ele aconselha que seja realizado entre 16 e 30 meses, né? Mas não é uma realidade factível. No dia a dia, isso não acontece. Principalmente para as famílias que dependem do SUS. Né? Eu estou com um caso pro bono. É quase uma É uma peregrinação, né? peregrinação. Eu estou com um caso pro bono de uma criança que ele tem 12 anos, ele tem deficiência intelectual. Ele está 2 anos sem conseguir o diagnóstico pelo SUS. Então, há 2 anos. Ele tem problemas muito sérios para dormir e ele não consegue uma consulta com um psiquiatra Pelo SUS? pelo SUS. Não consegue. Ele precisa de um diagnóstico. A gente conseguiu que a escola incluísse ele numa turma na parte da tarde, direcionada para pessoas com transtorno do espectro autista, né, com apoio escolar, um acompanhante escolar, mas a escola está pressionando porque ela precisa de um relatório É médico porque ela detalhado. precisa respaldar por que que ele Sim, está incluso nesse nisso, processo. exatamente. Eu acho que a Exatamente. coisa do diagnóstico nesse sentido, ela é muito mais para isso, né? Sim, para você conseguir ter Para acesso aos conseguir ter medicamentos, acesso ao às medicamento. terapias, porque, como a gente conversou, é um espectro, é individual, cada pessoa apresenta de uma forma. Uhum. Então, ele é multidisciplinar. Né? O diagnóstico ele é feito por quê? Nos adultos, pelos neurologistas, pelos psiquiatras, em crianças, pelos pediatras, neuropediatras, Acho que os mas neuropsicólogos também, também né? podem, Já. sim. Mas é um tratamento multidisciplinar, então que É. envolve terapeuta ocupacional, Caro, né? muito caro, muito caro. Até por isso que os planos de saúde alguns, não todos, eles Uhum. têm se brecado alguns tratamentos. Né? O médico prescreve uma determinada carga horária, com uma determinada certificação do profissional, e eles não colocam clínicas com profissionais certificados, né? Limitam a carga horária. Então, o que aquela criança precisa, ela não vai ter na sua totalidade. E aí que a gente entra para exigir que seja cumprido os direitos. Fazer valer. E esses adultos? Como é que é a relação? Como é que é isso? Porque a criança, ela tem a beleza da pureza, né? Sim, Tipo assim, ela não tá nem aí para isso, né? Ela vai começar, talvez, a perceber conforme ela vai se percebendo no mundo. se percebendo no mundo e se deparando com alguns desafios, com os olhares dos outros. São os desafios. E assim, a família acaba tendo que abraçar. E então, Sim, se a gente faz porque o tem muita diagnóstico exclusão, precoce, né, na escola, as crianças sofrem muito bullying na muito escola, bullying, né? muito. Porque antigamente a gente chamava de. Não tinha, né? Esse diagnóstico, então é o diferente, né? Sim, Aquilo que era diferente. sim, Fulano é estranho. sim, Né? Sempre sim, existiu, mas a sempre, gente chamava de sempre, estranho. sempre. Né? E tinha os bullies, né? Enfim, cada um tinha que aprender a viver com aquilo. Mas esse adulto. O adulto é excluído da sociedade, né? Ele tem dificuldade de se relacionar, de se comunicar no trabalho, ele tem sérios problemas no trabalho, tem uma pessoa que não se adapta nos cargos nas empresas, né? No serviço público também ele é colocado de escanteio. Tem o adulto que ele tem problemas no casamento, se relacionar com outras pessoas, porque normalmente existem as crises, Uhum. né? Nós, de forma geral, todos nós
Temos fases da vida em que a gente está melhor, está pior, Sim. né? E uma pessoa com transtorno do espectro autista que já tem essa dificuldade de Ele comunicação tem uma sensibilidade maior. Eu acho que a Então, grande isso é questão... mais profundo. E dependendo do grau, né, Sim. de comprometimento que ele tem, é que os Se é leve, sintomas e os moderado ou severo. processos, né, Sim. vão ser mais difíceis ao Difíceis. lidar Sim, com esse mundo. sim. Por isso que as terapias são tão importantes. Não se pode negligenciar as terapias, né? E acho que o maior desafio hoje é conseguir fazer com que esse direito se estabeleça para todos de Sim, fato, né? sim. Porque uma coisa é a lei, né, Sim. Michele? Outra coisa é a prática. Cara, isso é Nem uma coisa que a sempre. gente... um dilema que a gente vive, Sim. né? Mas o Congresso precisa votar. Beleza. Foi votado, foi aprovado. Agora, fazer cumprir isso é que é o É grande difícil. desafio. E, ultimamente, tem muito descumprimento de liminar pelos planos de saúde. Muito. Então, o juiz decide, manda aplicar, diz que as crianças têm direito às terapias, e os planos não fazem, não respeitam a decisão. Simplesmente assim? Simplesmente assim. Recentemente, eu vi um movimento lá no Rio de Janeiro, né? Inclusive tem uma sargento Lousada, foi uma das pessoas que tem um filho no espectro autista. E eles estavam passando exatamente por esse problema, né? Foi noticiado e tudo, da negligência dos planos de saúde quanto ao processo de tratamento para esse público. Inclusive, muitas vezes tem que se pedir a prisão do diretor do plano de saúde para ver se a liminar é cumprida. O ideal é que isso não acontecesse, né? Exatamente. Uma é um vez direito, que a lei já está ali, é um direito é fundamental. fazer valer, né? Um direito fundamental. E o custo? Então, os tratamentos são super caros. Até por isso, até que os planos de saúde, né, se afastam do cumprimento. Porque, você imagina, tem crianças com nível de autismo severo, nível 3 de suporte, por exemplo, que tem deficiência intelectual, que muitas vezes ela precisa de 40 horas semanais de determinada terapia, de terapia ABA, por exemplo. Uhum. Então, o custo disso é muito caro. Porque o profissional, por exemplo, que aplica a ciência ABA, ele precisa de certificações. Essas certificações são muito caras, né? O estudo não é barato. Se capacitar não é barato. É um investimento Muito alto. caro. Então, assim, muitas famílias têm dificuldade de pagar de forma particular os planos, porque é oneroso. Os planos, eles querem pagar, obviamente, o mínimo possível. E o SUS não detém toda essa gama de terapia. A gente pode pensar, então, a gente pode afirmar, então, hoje que o SUS ele não tem a mesma condições que os planos de saúde têm de jeito nenhum para ofertar um bom atendimento para esse público. Não, de jeito nenhum. Não tem a mínima condição. Não se equipara. Você consegue um determinado medicamento, você consegue uma terapia, né? Mas a carga horária, o básico, né? Você consegue. Mas a carga horária e... Essa coisa da individualidade. Porque é isso, né? Precisa ser olhado um a um. Sim. Não pode ser generalizado. Porque é um espectro. Exatamente. Né? Dentro daquele espectro tem uma gama de nuances, né? Como é que é a relação com o TJ, com esse pedido? Você percebe que a justiça, ela te atende? Sim. Primeiro assim, eu acredito que quem é especialista, se diz especialista em tudo, não é especialista em nada. Então, daí a necessidade de você consultar um advogado especialista em direito da saúde, né? Então, o advogado especialista em direito da saúde, ele vai entender seu caso e vai direto no ponto. Vai saber o que funciona e o que não funciona. Se você tem direito e qual direito você tem. Então, o Tribunal de Justiça, principalmente aqui de São Paulo, né, eu atendo online em todo o Brasil, mas vamos falar aqui em São Paulo. Você consegue, desde que você esteja munido dos documentos necessários. Então, o que é importante? Um relatório médico bem detalhado, né, dizendo exatamente a terapia que você precisa, a carga horária, né, a certificação da terapia, qual o medicamento, de que forma esse medicamento vai ser aplicado. Então, se você tiver um relatório bem embasado, é possível sim. Mas, lógico que não tudo. Por exemplo,
a gente vive no judiciário num período conturbado. Eu brinco assim, que é bota casaco, tira casaco, sabe? Uma coisa tá valendo, depois não tá valendo. Ontem mesmo saíram 3 julgados do STJ definindo o quê? Qual foi a decisão? Que a musicoterapia vai ser obrigatória para os planos de saúde. Que bom, porque estudos científicos demonstram que há um grande benefício para as crianças, né, se utilizar da musicoterapia. Porém, a ecoterapia, que é a terapia com cavalos, foi negada. Então, a partir de agora, os planos de saúde não são obrigados mais a oferecer. Que também era uma ótima terapia. Sim. Então, assim, é Tira necessário. uma, coloca a outra. Né? Deixou E uma, mas tirou outra. A partir de que critério que eu excluo um? Segundo eles, evidências científicas, de estudos científicos. Tá. Então, cabe ao advogado do direito da saúde trazer estudos científicos que comprovem a necessidade da terapia para aquele caso concreto. Porque não são todas as pessoas que vão precisar de musicoterapia, não são todas as pessoas que vão precisar de ecoterapia. Esse é o processo da individualização. Sim. Né? Agora, como é que tu chegou nisso, menina? Então, eu era advogada trabalhista. Não, primeiro eu quero saber por que direito? De onde vem isso? Então, boa pergunta. Eu sou formada em Relações Internacionais. Então, Essa é a tua primeira formação? Minha primeira formação. Então, muito tempo eu trabalhei em setor de logística e compras de empresas multinacionais, do setor químico e petroquímico. Então, com a constante mudança de cidades, né, transferências do meu esposo, na verdade, assim, eu sempre quis fazer direito. E acabei não fazendo. Acabei indo pro lado das relações internacionais. Por que você sempre quis e não fez? Porque antigamente... Tô te apertando não, né? Não, mas pode apertar, não pode apertar. Porque antigamente tinham poucas faculdades, né, que ofereciam direito onde eu morava. E... Onde você morava? Eu morava em Salvador. Então, eu sou de família portuguesa. Você é baiana? Sou baiana. Sou de família portuguesa. Meus avós vieram na época da ditadura para o Brasil. E eu tenho tios que são advogados, delegados. Então, sempre o direito... meio que o direito estava ali na família, né? Inclusive, eu gostava de ir na delegacia, que meu tio era delegado. E sempre ficou assim. Depois, numa época, eu me apaixonei. Você era a menina que queria valer as coisas. Isso. Exatamente. Tinha que estar tudo certinho. Tinha que estar tudo certinho. Reivindicava seu direito na família? Reivindicava, uai. Mas assim... Meu Deus do céu. Mas assim... Imagina, hein? Pensa, uma menina pequena já querendo exigir as coisas. E como boa capricorniana, gostava tudo do jeito certo. Eu tenho meus direitos. Mas... Você falou isso, eu lembrei uma vez, o meu menino brigando com a mãe dele lá, né? Aí eu cheguei em casa, o que aconteceu? Aí eu falei assim, ele falou pra mim, eu briguei com ele falou que vai chamar o conselho tutelar. Eu falei, mas será que já tá nascendo um advogado aqui? Tá vendo? Ó. E hoje em dia a educação também ela é mais do que antigamente. Hoje em dia a educação ela é mais... As escolas preparam as crianças para questionar mais, né? Então as crianças hoje em dia são mais questionadoras do que... Inclusive, eu acredito, tá? Eu defendo a ideia de que nós deveríamos ter alguma coisa do direito, né? Seja do consumidor, alguma coisa, dentro das escolas. Tem um programa da OAB que é o Direito Vai à Escola. Isso seria muito importante. Então, em algumas escolas, a OAB faz, a depender do estado, depender da cidade, a OAB faz essa... Não como matéria, não, porque você precisa mas saber como a prática do dia a dia. Conhecimento, a prática do dia a dia. Você vai comprar uma bolsa, você vai comprar um carro com seus direitos, você ali na farmácia, na padaria. Qual é o meu direito aqui? Sim. Meu direito? E, óbvio, meus deveres. Também. Antigamente nós tínhamos acho que era moral e cívica, né? Sim, não, mas isso não é da sua época nem da minha, né? Nós somos jovens demais. Então, mas a gente discutia um pouco isso, moral e cívica, né? Sim. E aí, hoje em dia então, você perdeu. E aí, então, você foi fazer... Relações internacionais. Aí, com a mudança, eu falei assim, mas por que relações internacionais? De onde saiu isso? Se o desejo era direito? Porque você, em determinado queria período... grana, né? Também. Mas, sabe que você fica meio perdida e aí relações internacionais traziam um glamour. Não sei explicar. Como que apareceu relações internacionais na sua vida? Porque um curso...
chegou um curso sendo divulgado em Salvador, Ah, entendeu? E aí eu falei, deixa eu ver como é que é o isso. que é isso aí? Né? E me apaixonei. Falei, de repente tem a possibilidade aqui de eu ser embaixadora, sabe? Uma fantasia, brilha os olhos. Legal, né? E aí, mas assim, a realidade onde eu morava não é bem essa. E eu gostei muito, trabalhei, me desenvolvi na profissão, mas com as mudanças eu falei assim, por que não voltar àquele sonho que eu tinha antes? Agora mais estabilizada. Mais estabilizada, poder dizer, não, agora eu quero fazer isso. E fiz. E sou apaixonada pelo direito. Mas lógico que a faculdade de direito ela não te prepara para a realidade, para o dia a dia, né? Às vezes você sai da faculdade sem saber o que você não sabe. Acho que isso é o maior desafio, né? Sim. Sim. Por isso que muitas pessoas se decepcionam até, né? Sim. Porque existe o processo de formação e existe a prática. A prática. Por mais que no percurso de formação você tenha um período de estágio, ainda assim eu acho que é um grande desafio quando você se desvincula da universidade e agora você vai ter que encarar o real. Pra você ter uma ideia, se você somar todos os advogados do mundo inteiro, é um número menor do que os advogados que temos no Brasil, a quantidade de advogados que temos no Brasil. Então, hoje em dia, Então, cada esquina que eu sair, eu tem um vou advogado. encontrar algum, né? É isso Leandro, aí. tu não é não, né? É isso aí. O Leandro é questionador pra caramba. Então, assim, hoje em dia, o profissional que sai da faculdade, o advogado, ele tem que ser um empresário da carreira. E a faculdade não prepara para isso. Você pode ir pro concurso público, para a esfera pública. Uma grande parte vai, né? Sim, mas para você atuar de forma em escritórios, você tem que ser um empresário da sua carreira. A coisa de advogar mesmo no seu escritório particular. Sim, e ter toda a parte administrativa, parte do marketing, né? A parte Ainda bem hoje em que dia é das Laís. redes sociais, as redes sociais, Laís. exatamente. Né? E você não consegue dar conta de tudo, né? Tá, a gente mas aí fica pendurando pratinhos. Você vai lá, vai fazer o direito, nossa, é isso aí que eu vou, e meio que faz essa transição de carreira, né? E aí você vai atuar em que área no direito? Aí você vai ter que escolher uma área. Mas você escolheu qual Eu área? escolhi trabalhista. E aí vi que não era meu caminho. Você queria dinheiro de novo, né? Tá vendo? Não, nem é. Os advogados trabalhistas são... Por que você escolheu a área jogados... trabalhista, então? Porque eu achava mais fácil a matéria. Tinha mais fácil no sentido de afinidade. Então, é aquela coisa que você flui, né? E a gente tem uma população ativa economicamente. Sim. Então, tem a parte dos empresários, talvez a gente teria um de mercado maior de empresários e trabalhadores, exatamente. Mas na prática é complicado, porque as leis não são resguardadas, as pessoas não cumprem as leis, né? Na grande maioria, os funcionários também, às vezes, querem coisas. Então, eu acho que muito a parte do trabalhador que quer exigir mais do que ele tem direito. Né? Ele quer abusar do direito. O famoso jeitinho brasileiro, né? Ele quer abusar do direito, ele quer coisas que ele realmente não tem direito, que não foi acordado com ele. E eu era um instrumento de vingança, né? E isso para mim já não dava mais. Não quero ser instrumento de vingança para ninguém. Tanto que eu não atuo no direito de família. Também não quero ser instrumento de vingança de casais. Tá ali no meio. Eu não atendo criança, nem adolescente, nem casais. Eu não quero ser instrumento de briga de casal, né? De um querer me usar para desejo de dois vingança, ali, você sendo objeto, tem que atender a demanda dos outros dois. Não aceito esse papel. Não foi legal. Não é. Né? E aí quando apareceu para mim por indicação um cliente, né, com fibrose cística, precisando de medicamento, e eu consegui que ele conseguisse esse medicamento, para mim, assim, fez todo o sentido. Eu falei, pronto, é isso. Né? Eu consigo trabalhar, ganhar dinheiro e fazer a diferença na vida da outra pessoa. Você entendeu que você está brigando por algo muito justo. Muito justo. Né? Eu faço diferença realmente. Né? Não é só a questão econômica, porque saúde é vida. Né? É o bem mais precioso que nós temos. Então, para mim, aquilo fez toda a diferença. E aí,
O que é que aconteceu? Ele tem uma neta com transtorno do espectro autista e nós ficamos amigos. Eu conheci a realidade da filha dele, que é a mãe dessa criança, e aí me apaixonei pela área. Né? Eu vi que realmente eu poderia fazer diferença. Então, estudei bastante, participo de congressos, tudo para conseguir ser o elo entre a família e a justiça, para que esse direito seja efetivado. Qual a tua maior dificuldade nisso, hoje? Qual é o teu maior desafio nessa área, fazendo isso que você faz? Se a gente pensar em relação à saúde suplementar, que são os planos de saúde, o maior desafio é fazer com que as liminares sejam realmente cumpridas, na sua totalidade. Né? Que na sua totalidade, quando eu falo com a carga horária completa, com todas as terapias que o médico prescreveu. Então, fazer valer aquele relatório médico. É meu maior desafio. Até porque, assim, muitas vezes o plano de saúde implementa, a criança começa o tratamento, meses depois ele descredencia a clínica, para de fornecer a terapia, os medicamentos, e aí volta tudo. A criança perde, né, o desenvolvimento, regride. E aí tudo de novo. Tudo de novo. Então, assim, para a família é muito desgastante, né? Porque ela não tem paz. Ela acha que conseguiu, que enfim conseguiu, e depois começa todo o problema de novo. Esse processo é interrompido, assim, não há nenhuma comunicação prévia? Deveria ter, né? Principalmente de descredenciamento de clínica, 30 dias, mas às vezes não. Às O vezes menino não. chega lá um belo dia e fala, olha, não está mais não credenciado. Não está mais aqui, não vai mais fazer terapia. Né? E fora assim, às vezes a família quer fazer um plano de saúde, o plano de saúde faz o que é indevido, faz análise de risco, não permite o ingresso daquela criança no plano de saúde, não aceita, não diz porquê, mas a gente sabe o porquê. Isso é ilegal também. Ilegal também, mas acontece. Ou diz que é uma doença pré-existente, a gente sabe que o TEA não é doença. A pessoa nasce com essa condição. Isso. Então, não... Qual o maior desafio que você tem na relação, não do exercício de fazer valer o direito, mas como é que é lidar com sofrimento? Você acha que essa é uma coisa... Quer dizer, além de eu ter que lidar com sofrimento, de ter que... Como que é isso e aprender o luto, a nova perspectiva de vida, ainda esse sofrimento que é do campo jurídico, que é fazer valer os meus direitos. Mas como é que é essa coisa? Como é que você enxerga isso? A gente precisa ter um emocional forte, né? Porque a gente está lidando, a gente tem que fazer valer, ter uma escuta ativa. E hoje em dia é difícil a escuta ativa. Porque nos dias atuais as pessoas querem ser ouvidas, mas não querem ouvir. Eu percebo muito isso. Então a gente tem que trabalhar a escuta, né? Um atendimento humanizado verdadeiramente, porque você está lidando com pessoas que estão sofrendo. Para entender a dor daquele sujeito. A dor daquela pessoa. E tem que ter muito estudo, porque se você não estudar, não entender com profundidade, você não consegue atender, não consegue se relacionar, não consegue criar um vínculo com a pessoa. Né? Que não só, lógico, na parte do terapeuta, que tem um vínculo, mas eu acredito também que o advogado na área da saúde ele precisa criar um vínculo. Precisa ter essa sensibilidade exatamente, para criar um processo transferencial. Sim, também. Ele precisa confiar em mim. Isso. Né? O sujeito precisa acreditar que juntos a gente vai conseguir. Que ele tem alguém por ele. Sim. E esse alguém é o advogado. O advogado que está especializado está ali lutando por ele. Que não é apenas o dinheiro. Não é? Uhum. Não é isso. É um propósito. É um propósito. É um grande desafio. E hoje você atende aonde? Então, os processos judiciais hoje em dia são eletrônicos. Uhum. Então, eu atendo todo o Brasil de forma online, mas eu tenho um escritório presencial em Campinas, né, no Cambuí. Então, atendo com hora marcada ou pelo Zoom a todo o Brasil. Isso facilitou bastante, muito. Né? Essa questão da internet, né? E principalmente depois da pandemia, né? Após a pandemia, acho que você começou a atuar nessa área após pandemia. Após pandemia? Isso, foi quando esse cliente apareceu para mim, esse senhor. E você conseguiu
obter bom Sim, resultado. sim. O medicamento que ele precisava. Era um medicamento de alto custo. O que mais te incomoda No quê? nisso aí que você vive? A falta de respeito das operadoras de saúde me incomoda bastante. Às vezes a falta de informação que eu vejo das famílias não saberem seus direitos é uma coisa também que me incomoda. O que te incomoda na vida? Na vida? Ai, que pergunta profunda, deixa eu ver. Na vida? Eu acho que me incomoda não saber se onde eu quero chegar, eu vou chegar. A vida é imprevisível, eu sei, mas eu gosto de previsibilidade. E às vezes, por certos caminhos, ficam tortos e aí a gente tem que... É desafiador. É desafiador. Será que estamos? Sim, Será sim, que estou no caminho certo? sim. Será que é isso? E o caminho certo, ele, por muitas vezes, ele muda. Não é porque a gente muda nas fases da vida. Né? Eu falo assim, eu brinco que a vida é tema livre. É porque esse certo é a partir de quê, né? Sim. E às vezes você está numa fase que aquilo é o certo, depois aquilo não faz mais sentido, o certo mudou. Lógico que eu acho que se você tem um propósito, você tem uma estrada mestre, vamos dizer assim. E dali podem Você haver projeta um caminho. um né? caminho, isso. Embora a gente projete esse caminho, há uma dúvida muito grande, Sim, né? Que sim, paira ali se é isso, né? sim, Acho daí a necessidade de tentar organizar o máximo possível, sim, né? sim, Porque todo o processo de organização, no sentido de ser muito metódico na organização, na verdade esconde um processo de dúvida terrível, né? sim. A minha dúvida é tão grande que eu preciso criar todo um padrão ali para não Para ter o fugir, total controle, para que não que se eu não tem. me depare com Com as imprevisibilidades. imprevisibilidades. Exatamente. Digamos que isso é interessante, né? Uma vez eu estava conversando com uma pessoa e ela fala sobre isso, né? Não, eu estou super preparado para as imprevisibilidades. E aí, eu falei, não, se você está preparado para imprevisibilidades, então você não está preparado. Não, Na verdade, você se organizou de alguma forma para você evitar. para alguma coisa que possa acontecer. Mas se fugir disso, como é que você faz? Vai ter que se adaptar. Aí é o susto, né? É. Mas Vai esse ter é que o se real da adaptar. vida, né? Tem que se adaptar. Você imagina, eu me mudei tantas vezes, quantas vezes eu tive que adaptar. Eu saí daqui de Campinas grávida de 7 meses. Eu tive minha filha em Maceió. Eu morava em hotel. Então, eu fui para maternidade, eu morava no hotel, fui para maternidade, voltei da maternidade com o neném no colo, no Quarto do hotel. bebê. Não tive. Não tive. Aqueles rituais todos. Não tive. Ensaio fotográfico, não deu. Tivemos que se adaptar à nova vida, à nova rotina. E como é que você lidou com isso? É difícil, né? Porque às vezes você se sente... Mas faltou alguma coisa? Não, é só uma questão assim, às vezes você se sente remando contra a maré, né? Você quer estar naquele objetivo e fica mais distante. Né? Então, mas eu... Foi o primeiro filho? Foi, primeira e única. Ah, Mas só só tem uma. Mas eu acho que, se a gente olhar o lado cheio do copo, eu acho que eu adquiri boa capacidade de adaptação, resiliência. Pelo visto, É, todo esse percurso seu, é, realmente, é, né? entendeu? Então, se a gente olhar o lado cheio do copo, me fez enxergar outras possibilidades, né? Não é só aquilo, eu posso decidir outros caminhos. Lógico que às vezes você precisa de coragem para pôr fim a uma coisa e iniciar outra, né? Porque a gente sempre renuncia. Quando a gente está escolhendo alguma coisa, a gente renuncia outra, né? Então, precisa. Então me fez enxergar algumas coisas. Até algumas qualidades que eu não sabia que eu tinha. É essa mesma de se deparar com esse processo. Porque é um trabalho que ele também tem um cunho social, né? Tem. É uma bandeira muito importante. Sim. Já que é uma parcela da sociedade que, de alguma forma, é desassistida. Né? Sim, totalmente. Inclusive, tem um benefício assistencial chamado BPC, que as pessoas com transtorno do espectro autista, por serem consideradas com deficiência, para todos os efeitos legais, elas têm direito, desde que sejam vulneráveis, né? Tenham o requisito da miserabilidade.
Então, eu fico muito feliz quando eu consigo o BPC para uma família carente. Legal. Que é Agora, carente de tudo, né? Não é só de dinheiro. Carente de atenção, é carente de inclusão, de medicamento, de informação, de tudo. É. Agora, você já se deparou com alguma situação da onde não se enquadrava no TEA, mas de repente a família, por ter alguma coisa de diferente, queria fazer valer, queria enquadrar, queria tentar Sim, para que alcançasse alguns direitos? sim. E como Às é que é vezes, isso? porque assim, muitas vezes a pessoa me procura achando que a criança tem determinada coisa Uhum. e ainda não tem um diagnóstico fechado. Então ela quer saber todos os direitos. Eu faço meu papel e informo todos os direitos que a pessoa tem. E às vezes não é, tem algum transtorno, mas não é Mas encaixado naquilo. Então aquilo não, aquela lei, aqueles direitos não vão ser validados, né? Ela não vai ter direito. E às vezes fica chateada, gera uma já frustração, gera uma né? frustração. É. Também acontece muito de famílias ouvirem falar sobre o benefício de assistência, o BPC, né, prestação continuada, Uhum. e querer o BPC porque o filho tem autismo, a filha tem autismo, mas ela não é uma pessoa com baixa renda, então também ela não tem direito, e aí gera também frustração. Mas é o meu papel informar o que cada um, o direito que cada um tem, as possibilidades, e ser esse instrumento de informação. Eu até estou preparando agora uma cartilha com os principais direitos para poder ajudar nessa informação, de distribuir. Isso é muito importante. Você tem site? Tenho um site, tem um Instagram também, então eu vou colocar lá no Instagram, a pessoa, eu vou começar a divulgar no Instagram essa cartilha, a pessoa me pede, automaticamente é enviado e fica disponível para todo mundo. É. Acho que é o Pode botar no começo. site também, né? Sim. Michele Carnaúba, .adv é meu Instagram. Teu Instagram é Michele com 2 L's e no final, Carnaúba. Leandrão. Depois você coloca E o site é medeiroscarnaúba.com.br. Medeiros Carnaúba. Por É, que Medeiros? porque é meu sobrenome. Tá, Michele Carnaúba Medeiros. Michele Silveira Medeiros Carnaúba. De onde vem esse Medeiros? Do meu pai. Silveira da minha Seu mãe. pai foi advogado? Não, Não. não. Meu pai trabalhou em empresa petroquímica. Mas não foi. Meus tios são advogados. E delegados e... Então você sempre teve um olhar muito interessante para os seus tios, né? Eles tiveram uma função muito importante aí. Sim, sim. Teve. Porque eu perdi meu pai muito cedo. Então era figura masculina, né? Uhum. Não vou dizer paterna, talvez não. Mas masculino, né? Que Foi uma referência. foram referência em determinada época, sim. Bacana. Bem, já estamos finalizando. Hoje nós conversamos com a Michele. Foi um prazer imenso. Adorei. Prazer Nosso todo bate-papo. meu. Aprendi Acho bastante aqui. um tema muito esclarecedor, acho que importante para a sociedade. A gente entender que existem pessoas que lutam pelos nossos direitos. O que seria o nosso país sem os advogados? Para falar por nós. Isso que é muito importante, Michele, porque tendo em vista o crescimento do processo da inteligência artificial, né, muitas pessoas falam que o direito vai acabar, né? Porque de alguma forma as pessoas vão lá e digitam. Mas o que você trouxe hoje do processo da humanização, para além de fazer valer os direitos, né, é o que está por detrás do sujeito, né? Quem é o sujeito que está em busca e que precisa fazer valer os seus direitos. E você como objeto que se coloca ali para que aquilo aconteça. Sim. Lutando Sim. por aquela história, por aquela família, no processo de individualização. Meus parabéns por isso. Obrigada. E eu vou deixar você dar suas considerações finais. Então, O que você tem para falar para o público? Então, a gente vive um momento no judiciário complicado, né? Há uma crescente judicialização, exatamente pela não observância dos direitos. E é importante a gente ter a informação necessária para ir atrás do que é nosso de direito, né? Então, é muito importante que as pessoas saibam
sobre o transtorno do espectro autista, tenho esse conhecimento para evitar exclusões, para as pessoas com transtorno conseguirem se adaptar na sociedade, saberem seus direitos e ter uma inclusão efetiva. Beleza. Minha querida, muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer estar aqui Eu com que agradeço. você. Tá bom? Espero Eu que agradeço a poder oportunidade. estar com você em outros momentos. E você, que é nosso ouvinte aí, caso você precise, né, de um apoio, de uma orientação, fique à vontade para fazer o contato com a Michelle. Eu acho que vai ser muito importante nessa luta, né, pelos aqueles mais desfavorecidos, né, essa minoria que sofre e que é real, que muitas das vezes o Estado negligencia, Sim, né? Porque essa é a grande verdade. Precisamos fazer barulho, né? com certeza. Contem comigo. Um abraço para vocês e até o próximo.